No meio do futebol, o One Club Man é o famoso homem de um clube só, numa tradução bem direta e literal, né? E todo mundo admira aquele jogador que passa a vida inteira vestindo as cores de um clube só. O cara se transforma numa verdadeira bandeira da instituição, sendo sinônimo de fidelidade e paixão pelo time, principalmente se recusar propostas de clubes maiores para permanecer na sua casa. Mas a gente já conhece bem e tá cansado de ouvir os casos clássicos dos italianos Totti na Roma e Maldini e Baresi no Milan, ou dos britânicos Ryan Giggs e Paul Scholes no Manchester United, só para citar alguns. Por isso eu tô aqui para te mostrar uma lista de alguns jogadores que certamente são muito reconhecidos pela mídia esportiva em si, mas que de certa forma ficaram esquecidos com o tempo pelo mundo do futebol. A gente vai começar esse quadro falando de jogadores de 5 clubes do futebol alemão, porque esses caras merecem muito esse reconhecimento e não podem ficar esquecidos na história. Meu nome é Arthur Martins e você está no canal Camisa 5. Antes da gente começar o vídeo, eu já peço de cara para que você se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e também já ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Bom, vamos começar o nosso giro lá pela região da Renânia do Norte-Westfália para falar de dois casos conjuntos no Borussia Mönchengladbach. Em 2008, o lateral direito Toni Janschke subiu da base para o profissional e 2 anos depois foi a vez do meia-direita Patrick Herrmann ganhar espaço no time principal. E ali começava uma parceria que iria se estender até 2024, quando os dois decidiram encerrar a carreira juntos. E olha só que curioso, durante todo esse período, o Gladbach não chegou nem perto de ganhar um título, nem na Bundesliga e nem na Pokal. E isso só reforça ainda mais a relação desses dois com o clube. Porque, no fim das contas, cara, é como se eles tivessem dito, pô, eu quero ficar aqui, né? Mesmo que eu não vá levantar troféu nenhum, o meu plano é estar aqui no meu clube de coração. Bom, a melhor campanha dos potros nesse intervalo foi na temporada 14-15, quando o Herrmann, inclusive, foi o artilheiro da equipe. Foi ali que o Gladbach voltou a brigar na parte de cima da tabela e terminou o campeonato em terceiro lugar com 66 pontos, resultado de 19 vitórias e 9 empates. Não foi o suficiente para alcançar o Bayern, que fechou a temporada com 79, mas foi uma campanha de muito respeito. Além dessa temporada, o clube ainda conseguiu disputar a Champions League em outras edições, o que permitiu que os dois realizassem o sonho de jogar a maior competição de clubes da Europa com a camisa do clube do coração. Nos últimos anos, com o Gladbach oscilando bastante e ficando fora até da parte de cima da tabela na liga, a dupla já vinha perdendo espaço no elenco. Mesmo assim, decidiram não trocar de clube. Optaram por encerrar a carreira ainda jovens para os padrões atuais, sendo fiéis até o fim. Com 247 partidas disputadas e 5 gols marcados, o Janschke pendurou as chuteiras aos 34 anos. Já o Herrmann se aposentou aos 33, depois de 418 jogos oficiais e 56 gols pelo Gladbach. Hoje, com um elenco bastante reformulado e sem nenhum nome vindo da base no time principal, o que resta para o torcedor é sentir falta mesmo desse tipo de identificação. Saindo de um Borussia e desembarcando em outro, a gente segue agora para Dortmund e, curiosamente, é impossível falar da maior idolatria recente do clube aurinegro sem esbarrar justamente no Borussia anterior. Isso porque o Marco Reus, ícone máximo do BVB na era moderna, despontou no futebol profissional justamente por lá antes de voltar à sua cidade natal para encarnar o espírito da Muralha Amarela. Mas, na verdade, antes mesmo do Reus vestir com orgulho o manto aurinegro, Dortmund já havia revelado 2 nomes que personificaram como poucos o amor incondicional por um clube só. Michael Zorc e Lars Ricken foram, cada um em seu tempo, verdadeiros ídolos antes de Reus. Ambos nascidos em Dortmund, ambos campeões da Bundesliga, da Champions League e do Mundial de Clubes, e ambos donos de uma carreira inteiramente dedicada ao Borussia. O Zorc era aquele meio-campista bastante técnico e cerebral e disputou 572 partidas com a camisa auриnegra ao longo de quase 2 décadas de fidelidade que durou ali de 1981 a 1998. O Ricken, por sua vez, ele entrou para a história do clube com um inesquecível gol na final da Liga dos Campeões de 96-97 e encerrou a sua trajetória com 407 jogos, além de mais tarde seguir servindo o clube como coordenador das categorias de base por mais de 15 anos. Então, histórias como essas, elas mostram que lá em Dortmund a lealdade, quando ela vai além dos gramados, ela é muito bem recompensada e vira um legado que atravessa gerações, né? É uma marca do clube. Indo mais ao norte da Alemanha, encontramos outro clube que construiu a sua identidade apoiado em jogadores que vestiram uma única camisa durante toda a sua carreira.
Nós acabamos de ver duplas que compartilharam o mesmo vestiário por anos, encarnando o espírito do torcedor dentro de campo. Mas em Bremen, a lealdade foi além, cara. Simplesmente 4 jogadores passaram a carreira inteira por lá e todos atuando no mesmo período, contribuindo para uma das fases mais vitoriosas da história do clube. O primeiro nome dessa lista é o da lenda Thomas Schaaf, que subiu ao time profissional em 1978 e permaneceu como jogador até 1995, totalizando 17 anos com a camisa verde. O Schaaf disputou mais de 300 jogos pelo Werder Bremen, então assim, ele logo virou um dos rostos mais reconhecidos da equipe e foi admirado pela postura que ele tinha dentro de campo e também fora. O respeito e o carinho da torcida elas só foram crescendo com o tempo e o nome dele se tornou um sinônimo de lealdade e de identidade com o clube. Pouco depois surgiram os outros integrantes desse quarteto, Thomas Wolter e Dieter Eilts, promovidos ao elenco principal em 1984, defenderam o Werder até 1998 e 2002 respectivamente. O Wolter, com 403 jogos, tornou-se uma verdadeira marca, sendo bastante discreto, mas absolutamente essencial. Já o Eilts, que atuou em 516 partidas, ficou marcado como um dos maiores volantes da história do clube, sendo símbolo de entrega, disciplina e de espírito coletivo. Não à toa, esse cara chegou a vestir a camisa da seleção alemã, levando com ele o orgulho da torcida do Bremen. Bom, o quarto nome desse grupo é o meio-campista Marco Bode, que passou a integrar a equipe profissional em 1989 e também se aposentou em 2002. Com 419 partidas disputadas, o Bode se destacou como um jogador elegante e bastante técnico, sendo referência ofensiva e uma figura de grande liderança nos anos 90. Por tudo isso, é um dos nomes mais celebrados do Werder até hoje, sendo lembrado com saudade por uma torcida que vê cada vez mais distante a ideia de ter ídolos formados em casa. Com a força desses 4 nomes, o Werder Bremen viveu um período marcante, conquistando a Bundesliga em 87-88 e 92-93, embora o Marco Bode ainda não estivesse no elenco nessa primeira conquista. O clube também venceu as Copas da Alemanha de 90-91 e 93-94, sendo ainda vice-campeão nas temporadas 88-89 e 89-90, além de levantar a histórica Taça dos Clubes Vencedores de Taças. Mas a trajetória de um desses caras com o clube não parou na aposentadoria. Em 1999, o Thomas Schaaf assumiu o comando técnico do Werder Bremen e permaneceu no cargo por impressionantes 14 anos. Durante esse período, ele voltou a conquistar a Bundesliga em 2003-2004, somando ainda mais 3 Copas da Alemanha, em 98-99, 2003-2004 e 2008-2009, além de ter tido novos vices em torneios nacionais também. Bom, essa longevidade à frente da equipe, somada à sua trajetória como jogador, faz dele uma verdadeira lenda do Werder Bremen e, para muitos, com todas as razões, o maior ídolo da história do clube. Ao longo de sua história, o Werder Bremen teve 8 jogadores que atuaram exclusivamente com a sua camisa. Destes, 4, Schaaf, Wolter, Eilts e Bode, estiveram juntos por muitos anos em funções e momentos distintos, marcando de forma definitiva a identidade do clube. Antes mesmo do Schaaf assumir o comando técnico do Werder Bremen, foi outro nome que moldou aquela geração, Otto Rehhagel. Ele foi o responsável por dirigir essa leva de jogadores leais durante os anos 80 e 90, sendo o grande arquiteto daquela era vitoriosa do clube. E quando o Rehhagel deixou o Bremen, o seu destino foi o Kaiserslautern, clube pelo qual também escreveu história. E é justamente nesse embalo que a gente atravessa o mapa da Bundesliga para falar de mais um símbolo de fidelidade. Um jogador que, assim como os nomes que a gente acabou de citar, vestiu uma única camisa em toda a sua carreira e foi justamente a dos Diabos Vermelhos alemães. É verdade que o Kaiserslautern não tem mais protagonizado o futebol alemão nas últimas 2 décadas, mas até o início dos anos 2000, o clube era figura constante na elite nacional e viveu o auge da sua história nos anos 90. Pouco antes desse período glorioso começar, lá em 1979, chegava ao clube um garoto de 15 anos chamado Axel Rose. Não é Axel Rose, hein, galera? Ele começou nas categorias de base, foi promovido ao time principal aos 20 anos, em 1984, e de lá nunca mais saiu. O Ross era um jogador extremamente aplicado taticamente, daqueles que você colocava em campo e sabia que ele ia cumprir exatamente o que o treinador pedia. Ele podia atuar tanto como zagueiro quanto como volante e sempre com muita consistência, cara. Leitura de jogo e uma entrega impressionante eram marcas desse jogador. Então ele nunca foi um nome de destaque midiático, mas era uma verdadeira engrenagem silenciosa naquele time, valorizado internamente pela regularidade e pela identificação profunda que ele passou a ter com o clube. Em resumo, era daqueles que representavam o espírito do Kaiserslautern dentro de campo,
sendo comprometido e bastante leal. Bom, o primeiro grande título da carreira dele veio com a conquista da primeira Copa da Alemanha na história do clube, na temporada 89-90. No ano seguinte, o Kaiserslautern quebrou outro tabu, venceu pela primeira vez a Bundesliga, e o Ross estava lá em campo. Em 93-94 eles ainda bateram na trave com o vice-campeonato. E aí, em 95-96 veio um dos episódios mais curiosos da história do clube. Bom, se liga só, o Kaiserslautern foi rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez em sua história, desde o início da Bundesliga na era moderna, mas no mesmo ano levantou a taça da Pokal pela segunda vez em sua história. Para o ano seguinte, mesmo diante do descenso, o Ross decidiu permanecer. Ele ajudou o time a conquistar a Bundesliga 2 na temporada seguinte, garantindo o retorno à elite, e aí sim, sob o comando de Otto Rehhagel, o técnico mencionado anteriormente, o clube fez história sendo campeão alemão logo após o acesso, um feito inédito na Bundesliga até hoje. No total, o Axel Ross conquistou 5 títulos de primeira linha com o Kaiserslautern, sendo 2 Bundesligas, 2 Copas da Alemanha e uma Supercopa em 1991, além do título da segunda divisão. Foram quase 400 jogos com a camisa dos Diabos Vermelhos, deixando seu nome eternizado como um dos grandes ícones daquela geração vitoriosa, a única verdadeiramente dominante da história do clube. Para finalizarmos, vamos agora falar sobre o cara que detém até hoje o recorde de mais jogos disputados pela Bundesliga. A gente está falando do zagueiro alemão Karl-Heinz Körbel, uma verdadeira lenda do Eintracht Frankfurt e do futebol alemão como um todo. Até 72, o ano em que o Charlie, como ficou conhecido, chegou ao Frankfurt, o clube já tinha lá o seu título alemão de 1959, ainda na era pré-Bundesliga, e uma final de Champions League na temporada 59-60, quando foi derrotado pelo Real Madrid do Di Stéfano e do Puskás. Ou seja, não era um gigante, é verdade, mas já tinha no currículo uma conquista nacional importante e uma final continental. Só que com a chegada do Körbel, as coisas começaram a mudar. Tudo bem que o tabu da Bundesliga segue de pé até hoje, é verdade, mas na Copa da Alemanha o clube floresceu. Foram 4 títulos nacionais durante o período em que ele vestiu a camisa do Eintracht, em 73-74, em 74-75, com gol dele na final inclusive, em 80-81 e por fim em 87-88. Além disso, o Frankfurt conquistou também um título europeu, a Europa League da temporada 79-80, consolidando o clube como uma força de respeito no continente. E lembra daquele recorde de mais partidas disputadas na Bundesliga? Pois é, foram 602 jogos com a camisa das Águias Alemãs. E o mais impressionante, além da longevidade, ele marcou 45 gols, o que coloca o Körbel como o 9º maior artilheiro do clube na história da Bundesliga. Só que vale lembrar que o cara era zagueiro, né? Então assim, não é para qualquer um. Hoje, com o passar dos anos, o nome do Körbel segue sendo um símbolo máximo de fidelidade, entrega e identificação com o clube. Ele virou a cara do Frankfurt por quase 2 décadas e é até hoje lembrado como um exemplo raro de lealdade no futebol. Mas assim, antes que eu me esqueça, não tem como falar de grandes nomes do Frankfurt sem fazer uma menção muito honrosa ao eterno Jürgen Grabowski. Capitão honorário do clube, o Grabowski é considerado por muitos como o maior jogador da história do Frankfurt. Com passagens marcantes pela seleção alemã, ele foi campeão da Eurocopa e da Copa do Mundo, levando consigo o nome do clube para o cenário internacional. E o mais bonito é que ele dividiu o vestiário com o Körbel por quase 8 anos, formando uma geração marcante na história do clube. Assim como o Charlie, Grabowski também vestiu uma camisa ao longo de toda a carreira, o que torna os dois ainda mais especiais e simbólicos dentro da história do Eintracht Frankfurt. E assim, dessa forma, a gente fecha a nossa lista de hoje, trazendo alguns jogadores diferentes para sair daquela mesmice de sempre. Mas e aí, você achou o que dessa lista? Me conta aqui nos comentários se você conhecia todas essas histórias ou se você tem alguma outra pra gente poder contar aqui no canal. Não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse conteúdo aqui com a galera. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até mais!